Então, hoje a gente está num programa especial aqui no Papo com o Terapeuta. Hoje a gente está no espaço Gayatri com a Marília Sampaio. Marília, obrigado por você estar aqui hoje dando essa entrevista. Eu que agradeço. E é especial porque a gente está no espaço Gayatri, que a gente quis aproveitar o local, que tem uma vibe, uma energia muito legal. Então, justamente, a gente quis fazer essa entrevista aqui para poder trazer um pouco desse espaço, um pouco da energia desse lugar. Marília, fala um pouco de você, um pouco do espaço, como funciona, as aulas que tem aqui. Tá. A gente está localizado aqui no Vianello, em Jundiaí, há 4 anos e meio, né? E eu comecei a minha carreira como educadora física, trabalhei anos na área, trabalhei com coordenação de academia de natação, com personal. E eu tô exclusivamente no yoga há mais ou menos 7, 8 anos, né? A gente dá vários estilos de aulas de yoga aqui no espaço, então nós temos Vinyasa Flow, que é uma modalidade um pouco mais vigorosa, mais desintoxicante, que é com a professora Marcela. Nós temos Hatha com acessórios, que a gente tem as cadeiras, os bloquinhos, as almofadas, que servem para trazer um alinhamento e com esse alinhamento a pessoa conseguir ficar mais tempo na postura e usufruir dos benefícios, né, que tem a ver com a permanência da postura. Comigo, com a Fernanda Perlatti, com a Lívia, nós temos Qigong Yoga, que é com o Caio, que ele mistura movimentos da medicina tradicional chinesa e algumas técnicas de controle do prana, né? Nós temos meditação com o Rafa. Então a gente tem essas aulas acontecendo todos os dias, né? Em diferentes horários. E é interessante porque às vezes a pessoa ela fala assim, eu acho que o yoga experimentei uma vez, não gostei, não foi bem o que eu achava. Ok, a gente tem vários estilos de yoga dentro do yoga, né? Aqui no espaço a gente tem esses estilos que eu acabei de citar, mas assim, a gente tem, por exemplo, a Ashtanga, o Kundalini Yoga, que são outros estilos. Então, às vezes a pessoa não se adapta naquele estilo, mas talvez tenha um estilo que ela consiga se encontrar. Eles têm o mesmo objetivo, mas de formas diferentes, seria mais ou menos isso? Isso, de formas diferentes, exatamente. Você vai chegar no mesmo destino, mas o caminho é um pouco diferente. Entendi. É exatamente isso. E é interessante também porque rola, eu vejo assim comigo, com alguns alunos, diferentes momentos da vida. Então tem um momento da vida que você fala, nossa, eu não estou conseguindo fazer yoga agora, mas talvez passe um pouco de tempo, você percebe algumas coisas de um outro jeito, então talvez seja um momento de você silenciar, de você trazer um momento introspectivo para o seu dia a dia, enfim. E no caso, para quem nunca ouviu falar em yoga, ou para quem olha uma aula de yoga, uma foto de yoga e a pessoa está fazendo um alongamento ali, pode falar um pouquinho da filosofia do yoga, para que ele serve, quais são os benefícios? Tá, sim. Nas práticas de permanência, o que acontece, né? São trabalhadas foco, flexibilidade, concentração. E quando a pessoa ela tá parada numa postura, existe uma neutralização dos opostos, dos impulsos da mente. Então eu entro num estado de presença com a minha mente. Então, por exemplo, eu tô aqui parada numa postura, né? Me vêm pensamentos de raiva, de vingança, ou enfim, de outras naturezas de pensamento. E com essa permanência, eu vou trazendo foco e a concentração e vou neutralizando esses impulsos. E aí fica muito mais fácil de eu entrar em meditação. Por isso que a prática, ela serve, né, dentre outros milhares de fatores, para entrar em meditação. Porque assim, é muito difícil a gente chegar no nosso dia a dia, sentar e meditar. Então, assim, eu posso fazer uma prática de yoga para gastar um pouco a energia mental, inclusive, né? E benefícios. Os benefícios são incríveis, músculos esqueléticos, energéticos, de alongamento articular, enfim, de equilíbrio endócrino, né? O yoga, ele usado só como ginástica, ele é muito útil, mas como dizia o professor Hermógenes, que foi o precursor do yoga, o professor Hermógenes, que foi o precursor do yoga no Brasil, eu usar o yoga só como ginástica é como eu ficar com o miolo, é o contrário, como eu ficar com a tasca e jogar o miolo fora, né? Então, assim, ela usada só como ginástica, ela ainda assim é muito útil, mas ela tá muito além. E aí entra mais um mito que a gente pode quebrar agora, que o yoga é feito para pessoas flexíveis, e não é.
É só assim um detalhezinho a pessoa ser flexível, né? O que importa é de que forma que ela está fazendo aquilo, se ela está presente, se ela está consciente, se ela aceita com naturalidade os seus limites, se ela não se violenta comparando, né? Todo esse trabalho mental além da parte física, então, é algo muito maior, então, Muito porque maior. até eu olhando de fora ainda estou devendo uma aula para você, né? Eu sei que antes que você me cobre, Uhum. Você não me deve nada, mas se você quiser, é, você pode vir fazer uma e aula com eu a gente quero, eu vai, quero. ter prazer de receber. Para quem vê de fora, que era o meu caso, eu via muito como se fosse uma ginástica, um alongamento, então isso já começa a quebrar paradigmas Com da minha parte certeza. também. Uhum. Inclusive nessa parte que eu tenho problemas com flexibilidade, e você já tinha me falado isso, né? Que não precisa ser flexível, é justamente entender os limites e chega a ajudar também. No meu caso, eu consigo aumentar minha flexibilidade fazendo as aulas, Ah, se sim, eu com tiver esse certeza. objetivo. Com certeza, né? Você falou que você tem os seus posteriores encurtados. Sim, sim. Possivelmente você deve ter dor nas costas, dor sacral, né? Porque está muito Uhum. relacionado. Então, assim, além de você ter o alívio de dores, até por conta das substâncias que a gente produz na prática do yoga, que são muito parecidas com a composição do antidepressivo, que é a serotonina, dopamina e o ácido aminobutírico, tem essa questão da dor, que é fantástica para o yoga, e também tem essa questão de você adquirir flexibilidade, né? Então você vai vendo que assim, o seu corpo ele vai se tornando flexível junto com a sua mente, porque até como você percebeu, é um trabalho mental. Sim, sim. Para quem nunca fez yoga e decide, eu quero fazer yoga, seja para a parte de flexibilidade, seja para a parte mental, para diminuir a ansiedade, ajudar no tratamento, sei lá, de depressão, por exemplo. Como funciona? Eu quero começar na yoga, quero, sei lá, fazer uma aula. O que você aconselha essa pessoa? Tá. Eu aconselho a pessoa a vir como um copo vazio, se isso for possível. A gente faz muitas projeções, a gente tem muitas expectativas e se sentir disponível para tudo o que ela pode absorver dessa prática, porque realmente é um mar incrível de descobertas. Então, às vezes, a pessoa vem buscando flexibilidade, vem buscando desestressar, ok, ela vai conseguir sim chegar nesses objetivos e ela vai ter mais muitos outros benefícios de quebra que uma prática de yoga pode trazer para a tua vida, né? Um estado de presença é um significado incrível na vida de uma pessoa, né? Você se tornar presente. Porque todas as nossas doenças mentais, elas começam quando a mente está fora do Sim, presente. com certeza. E o yoga eu tenho que estar presente para fazer, né? Diferente de outras atividades físicas, tão úteis quanto, né? Mas aí às vezes eu posso fazer de qualquer jeito e tal, não preciso estar muito presente, não. O yoga você precisa estar presente. A gente tem posturas também de equilíbrio, né? Posturas que exigem um nível de entrega, de você estar ali na prática. Então isso é uma diferença, assim, formidável na vida de qualquer ser humano. A diferença, no caso de estar na presença, é justamente uma das coisas mais difíceis que a gente tem hoje. Porque o mundo do jeito que está, gera muita ansiedade, né? A gente fica com muito excesso de futuro, fica pensando o que eu tenho que fazer, e acaba deixando de viver o presente, né? Deixando de parar, respirar, ter aquele entendimento interno, né? Que a gente só está pensando lá na frente, ou muito que a gente fala sobre a depressão, excesso de passado. A gente fica pensando no passado, pensando no que aconteceu, e isso vira um loop que um pensamento puxa o outro e vai negativando e vai deixando a gente para baixo. Então, eu achei muito legal de saber essa questão da presença, né? O quanto é importante e o quanto a yoga traz. Sim. Quanto tempo dura uma aula de yoga? Você falou que tem vários tipos de aula, mas uma aula, vamos falar assim, uma aula mais básica. Como seria a estrutura dessa aula? Quanto tempo teria? Tá. Aqui no espaço as nossas aulas geralmente têm 1 hora. As aulas da Fernanda Perlatti de manhã tem 1h15, a aula dela de yoga terapia hormonal tem 1h30, né? Mas todas as outras 1 hora. E o corpo de uma aula, como você perguntou, seria uma introspecção. Então a gente chega e trabalha a respiração, você vem se permitindo deixar o que é de fora fora, e aí a gente faz posturas. Então a gente tem um foco da aula, então aquele dia a gente vai trabalhar torção da coluna vertebral, ok? A gente pode trabalhar abertura de peito, a gente vai trabalhar hoje invertidas, né? Então assim, a gente tem um foco naquela aula,
Eu gosto de mover a coluna em todos os eixos, em todas as aulas, eu acho um trabalho bem interessante. E aí a gente faz posturas restaurativas, que o corpo entra num estado de restauração e cura junto com a mente, o relaxamento, e aí você está num outro estado de percepção da realidade, e aí fica muito mais fácil fazer a meditação, e no finalzinho a gente faz uma introdução à meditação. Tem dia que a gente usa pranayama, que são os exercícios de respiração para meditar, que também é bem interessante, né? Eu gosto bastante. E esse seria mais ou menos o corpo de uma aula. Tá. E tem alguma contraindicação? Eu sei que tem vários tipos de modelos de aula, não sei qual seria o nome correto, tipos, estilos de yoga, mas tem alguma contraindicação? Por exemplo, criança pode fazer, uma pessoa com alguma restrição física, ou mesmo uma pessoa de mais idade? Existe alguma restrição ou a aula pode ser adaptada para o estilo da pessoa, né? Para o corpo A da aula pessoa? sempre pode ser adaptada, porque a gente tem técnicas do yoga, né? Dentre várias ferramentas do yoga, a gente tem exercício de respiração, então você pode fazer com qualquer pessoa. Você tem, por exemplo, uma grávida que está num período de repouso, ok? Você pode fazer meditação com essa grávida, né? Então o yoga ele sempre vai oferecer algum recurso para que se torne acessível a todos, né? Um deficiente ou a pessoa que está num estado ali com alguma debilidade, né? Então, sim, principalmente pela questão do acessório, a gente consegue sempre deixar a prática muito acessível a todos, né? Legal. E você falou de grávidas, né? Você tem uma aula específica para gestantes. Temos aulas para gestante. Como funciona essa aula para gestante? Qual é o objetivo? E o quanto faz bem tanto para a gestante quanto para a criança que está sendo gestada? Tá. Então, essa aula ela tem o foco fortalecimento do períneo, abertura de virilhas, relaxamento de pelve, melhorar a capacidade dela de respirar, porque algumas sentem um pouco de desconforto nessa parte, meditar e trazer estado de presença, né? Que é essencial para ela passar por esse período de tantas transformações emocionais, mentais e físicas nesse período, né? E assim, a gente tem estudos mostrando até com relação à circunferência do crânio do feto, com as grávidas que fizeram yoga ou não, e é uma coisa bem interessante, né? Porque até você mesmo como cliente de constelação familiar, mas um jabá para minha mãe e pro Fábio aqui. Que estiveram na rádio na semana anterior. Sim, sim. Então você sabe o quanto é importante, né? O que é vivenciado, de que forma que é transmitida para a criança ali, né? Essa relação dos nossos antepassados. Então ela, nesse momento, ter esse período de introspecção, de meditação. Você comentou sobre comparação, sobre redes sociais. Fala um pouquinho de como você interpreta que nosso mundo está hoje, né? E como o yoga, com esse estado de presença, pode ajudar a gente. Tá. Então, com relação às redes sociais, a gente às vezes tem uma ideia do yoga um pouco distorcida. Claro que a gente precisa de tirar fotos e ter essas poses, né? Porque o visual ele atrai muito. Sim. A gente mora num país que é extremamente visual, né? Mas aí às vezes eu percebo que tem um medo, as pessoas ficam sem graça de se expor, elas se sentem acima do peso, desengonçadas, descoordenadas, sem flexibilidade. E aí eu pergunto, eu falo, mas de onde você relaciona que você precisa ser atleta, que você precisa ser magro, flexível? Ah, porque olha isso aqui, ó, eu sigo tal pessoa e essa pessoa faz essa postura e tal, e não sei o que lá. E eu falo, ok, essa pessoa consegue acessar o yoga dessa forma, e você? Né? Você não conseguiria por quê? Porque eu vejo que assim, a nossa mente também acaba colocando várias barreiras e várias desculpas também, e também tem um lance de autossabotagem, enfim, mas às vezes não é. Às vezes é uma distorção mesmo. E a gente traz um dos preceitos éticos do yoga é a não violência. E a gente tem no yoga a ideia de que toda comparação é uma violência, né? Um professor, uma professora que compara dois alunos, uma mãe, um pai que compara dois filhos, isso é uma violência, a gente se compara muito com os outros, a gente tem até uma frase que comparação, né, se comparar é abrir a porta para o inferno, e
né? Toda comparação ela é ignorante. Não faz sentido você comparar duas pessoas ali que tiveram histórias completamente diferentes ali. Uma tem traumas, a outra não tem, daquela forma. Uma assimilou de uma forma, a outra, né? Enfim, tem uma outra percepção. Então é óbvio que o corpo dessa pessoa vai ser diferente. Às vezes ela tem facilidade em um tipo de postura e tem dificuldade no outro e vice-versa e tá tudo certo. Então eu vejo assim que o yoga é uma prática muito individual e intransferível. Tanto faz o que a pessoa do lado está fazendo, né? Eu tenho que estar focando no que eu estou fazendo, na minha introspecção. Não me interessa o que o outro está fazendo naquele momento. Ele tem a história dele, ele tem os limites dele, ele tem as possibilidades dele, né? Então, eu vejo que essa noção de aceitar os meus limites, ela é muito libertadora também, né? Porque assim, acabou a comparação, eu tô livre, né? Eu não preciso me comparar. Eu tô bem comigo mesmo. Eu não preciso do outro pra ter esse termômetro se eu vou me sentir bem ou não. Se o outro não faz, eu faço, eu tô bem. Caso contrário, eu vou me sentir mal. Isso é uma escravidão. Eu sou escravo do outro, então, né? Porque se o que acontece fora tá determinando como eu vou me sentir dentro, eu tô numa situação de escravo. Sim, e muito interessante essa abordagem da yoga. Você falou que é um preceito, qual que é a palavra? Um dos preceitos Os éticos, o preceitos ahimsa, éticos. que é a não violência. Legal. E, assim, no mundo de hoje, com as redes sociais, é só comparação, né? E isso é uma das coisas que até no meu consultório acontece muito. Essa parte de a pessoa se comparar com outra e sofrer com isso, né? Como você explicou, eu tenho até exemplos de gêmeos que têm a mesma carga genética, tiveram o mesmo ambiente, tudo foi igual porque eles tiveram, mesmo que eles tiveram as mesmas experiências, a percepção de cada experiência deles é diferente. Então a aprendizagem que eles vão ter é diferente. Então comparar um com o outro é no mínimo injusto. No mínimo injusto. E achei muito interessante essa ética, esse preceito. Você poderia falar para a gente de outros preceitos? Claro. É interessante que até toda essa ética, ela vem antes da parte física, né? Toda só te cortando um pouquinho, Imagina. a yoga é uma filosofia, tem algo a ver com religião, porque acho que às vezes misturam muito religião nesse tipo de coisa. Tá. O yoga é uma filosofia e não tem a ver com religião. Tanto que aqui a gente tem alunos ateus, cristãos, espíritas, tá? Então, assim, não tem a ver com religião e não interfere na prática religiosa da pessoa, tá bom? Ok. Sim, a gente tem vários preceitos éticos. Satya é um deles, que seria ser verdadeiro, ser puro, né? Então, eu vou fechar esse contrato só por dinheiro, mas tem algo lá dentro que está denunciando que a minha consciência, meu nível consciencial hoje está incompatível com a proposta de fechar esse contrato. Então, assim, a gente sempre traz esse olhar interno de ser verdade, né? De repente, assim, eu vou fazer uma prática ao ar livre e hoje eu tô precisando de uma prática restaurativa, meu corpo tá pedindo um descanso, eu tô cansado mentalmente. E aí, dando um exemplo, né? As pessoas chegam para olhar você e aí você fala, não, eu preciso agora fazer uma postura difícil porque as outras pessoas estão olhando e eu preciso ser aceito através das minhas características físicas, não sei, a gente faz essa confusão, né? Quando Tô o ego, carente energeticamente, quando o ego começa a tomar conta ali, né? Sim, e a mente confunde também, né? E aí eu vou lá e me machuco, por exemplo, mas eu não fui verdadeiro, não era aquilo que eu ia fazer naquele momento, né? A gente tem vários outros e é muito interessante, a gente entende que tem uma molécula nossa duradoura de paz e felicidade e a gente entende que existe uma projeção ilusória em sensações. E a mente faz essa confusão, né? Por exemplo, eu tenho uma sensação prazerosa de ter uma bolsa nova, de ter não sei o que lá, de ter um relacionamento, e a mente associa a sensação com felicidade. E isso acaba sendo fugaz e efêmero. E até nas aulas de Vedanta que eu tive na formação de yoga, os swamis eles diziam isso: como que eu vou adquirir felicidade duradoura se eu estou projetando em situações, causas e coisas efêmeras, né? O budismo ele dá vários exemplos nesse sentido. Até tem uma historinha zen que o discípulo pergunta, mestre, o que é o desejo? Aí o mestre vai lá, quebra a xícara, coloca chá e aí começa a cair, cair, cair. Ele fala, isso é o desejo, né? E a gente não tem satisfação. Buda já cantou a bola há milhares de anos e ele disse que a mente desconhece satisfação
E Freud veio e falou em cima, nós somos neuróticos por natureza. Sim, a nossa mente desconhece satisfação. Nós estamos sempre insatisfeitos. Graças a essa insatisfação, a gente conquistou muitas coisas na nossa sociedade, nas nossas civilizações, ok. Mas a gente, quando começa a entender o yoga e praticar o yoga de verdade, com disciplina e comprometimento, você entende essa insatisfação da mente. E aí você consegue dominar essa insatisfação da mente. Você começa a tomar consciência que algumas coisas são ilusórias mesmo, né? Veja bem, a gente está num número que aumenta de suicídio, num número que aumenta de consumismo. E se uma coisa... Depressão, ansiedade, tudo relacionado ao exatamente. Externo, né? A gente acaba olhando, concentrando no externo e deixando de fora o interno, né? Olhar para dentro. A gente tem todos os recursos que a gente precisa e a gente meio que acaba buscando isso fora. Né? Exato. Projetando ilusoriamente fora, nada contra sensações. Eu quero usufruir de tal sensação, ok, tá tudo certo. Mas confundir e achar que aquilo vai me trazer felicidade, aí é muito frustrante pra mente. E aí eu vou viver frustrada, né? Você já assistiu Pequeno Buda, com o Keanu Reeves? Não, é um filme antigão não. e tal. Tá. Esse filme é muito interessante. Qual que é o nome? Pequeno Buda? O Pequeno Buda, com o Keanu Reeves. E aí tem um momento que ele tá meditando, é muito metafórico. Ele tá meditando embaixo de uma árvore, aí vem um exército, né, cheio de cavaleiros e tal. E aí esse exército ele vai atirar as próprias flechas de fogo na direção do Buda. E quando essas flechas estão chegando perto, elas se transformam em flor. E é linda essa cena, de arrepiar. Essa cena se chama A Iluminação de Buda e tem no YouTube. Tem 11 minutos, assim, uma coisa maravilhosa. E aí nesse momento ele olha para ele mesmo, para o reflexo dele ali numa poça de água, e aí ele vê ele mesmo e puxa, olha para ele, nossa, é de emocionar. E ele fala assim: arquiteto, finalmente eu encontrei, aqui você não constrói mais. Ele tá dominando ele mesmo, ele tá entendendo, né? Que o próprio inimigo, que o maior inimigo que ele pode temer é ele mesmo, é a própria mente. São os impulsos, os condicionamentos, as ilusões, a falta de presença. Então é uma cena linda, muito metafórica. Eu trago essa cena sempre de exemplo para mostrar para os alunos, porque eu acho ela muito clara, né? E, enfim, eu vejo que o papel do yoga nisso, ele é essencial. Legal. Então, assim, demonstra, com poucos preceitos que você passou pra gente, o quanto tem por trás de filosofia, que não é apenas alongamento, não é apenas aquelas poses bonitas de Instagram. É também, né, Okay, a gente... não é só. Exatamente, a gente também não pode negar físico, o yoga, ele é muito físico, mas ele não é só físico, né? A parte física, ela é a pontinha do iceberg. Então, assim, a gente tem muita coisa para estudar. Eu adoro falar sobre isso, inclusive, se você não cortar aqui, eu vou ficar falando até amanhã. Falo pra caramba. E, bom, e é isso. E mente e corpo não tem uma separação, né? Na verdade é tudo uma coisa só. E pelo que eu entendi, através da yoga a gente consegue ver, ter o controle de ambas as partes, né? Sim, hoje em dia a gente tem esse termo de saúde como uma visão holística mesmo, né? A gente não segrega mais, o corpo tá bem, a mente não tá. Hoje em dia a gente não consegue mais falar de saúde sem trazer o aspecto da saúde mental, que é essencial. E o yoga tem um papel fundamental nisso, né? Então, às vezes as pessoas, elas pensam, putz, será? É muito zen pra mim, é muito parado. Como eu disse no começo, se permita, né? Tente de repente um outro estilo, ou será que eu tô fugindo de algo? Tem momentos que a gente quer fugir mesmo e tudo bem. Eu tive momentos na minha vida que eu não conseguia fazer yoga. No luto do meu pai foi um deles. Eu não conseguia e tal, de maneira alguma. Tudo bem. Então vamos trazer um olhar interno, verdadeiro, e ver até que ponto que eu tô fugindo e tô me auto-sabotando e eu preciso daquilo, ou até que ponto eu tô sendo verdadeiro com os meus limites e aquilo não dá mesmo. Ok, né? E separar não, na verdade explicar o que você acabou de falar. Yoga tem a parte física, tem a parte de fazer os exercícios, tem a parte de meditação, tem a parte mental, toda a parte mental. Então, por exemplo, uma pessoa que não consegue, que tem dificuldade em se concentrar, ela vai conseguir fazer yoga também? Sem dúvida, vai.
a gente tem todos os recursos, né, para trazer a pessoa para o foco, né? Então, assim, as pessoas ansiosas e hiperativas, elas conseguem sim. Essa seria a minha próxima pergunta também, pessoas ansiosas e hiperativas que não conseguem ficar paradas, por exemplo. Como a yoga consegue fazer com que ela, no final, você comentou, consiga desligar a mente, se concentrar? Lógico que é todo uma aprendizagem, né? Ela não vai chegar aqui no primeiro dia e fazer tudo. Tem todo um tem caminho. Todo um processo de paciência, exatamente. Mas para ela se adaptar a esse caminho, para ela se adaptar, como que é o processo com uma pessoa que é muito agitada, que é muito ansiosa? Tá. A gente pode fazer o seguinte com essa pessoa. Vamos experimentar os estilos do espaço? E aí, algum deles ela vai se encontrar. De repente, o da Marcela, a estratégia da aula da Marcela, que é o Vinyasa Flow, é gastar a energia da mente através do físico. Então, é uma aula que você vai suar, é uma aula que você vai se esforçar bastante, né? E nisso, você já chegou, você já tá ali, né? A minha, da Lívia, da Feira, do Caio, a gente tem algumas outras técnicas, alguns outros recursos, mas também, como a gente falou no início, tudo faz tudo tem muito a ver com a egrégora do local. Tá. Então aqui a gente tem a música, a gente tem os aromas, a gente tem toda essa vibe que a pessoa realmente ela chega, né? Então, assim, eu uso muito um pranayama já logo de cara, que é para a pessoa chegar mesmo. Pranayama. É o controle do prana, ou seja, exercício de respiração. Okay. Então, eu trago um exercício de respiração já no início, para a pessoa se situar, entender que ela está aqui. Enfim, tem algo lá dentro da alma que reconhece. Entendi. Então, quando ela se sentir pronta, ela vai ser atraída para isso? Seria algo assim? Eu acredito que sim. Mas também ela tem que fazer um esforço, né? Ela tem que querer aquilo, né? Ela tem que buscar aquilo. Sim, o impulso é muito da pessoa, né? E às vezes a gente percebe que em determinado momento não tá dando certo, a nossa vibração pode estar um pouco incompatível e tudo bem. A pessoa tenta e não consegue chegar e perde o ônibus, o pneu fura e não tá rolando. E às vezes lá pra frente dá certo. Encaixa, né? É o momento dela. É o momento dela, exatamente. E tudo bem também, né? Eu tive várias épocas na minha vida, eu pratico yoga há mais de 20 anos e dentro desses 20 anos eu tive os meus momentos também, os meus momentos de fuga, aceitei, tudo bem, consegui transformar e beleza, né? Não sou exemplo pra ninguém, tô falando de mim porque é o exemplo que eu conheço. É a questão da comparação, do julgamento, né? Cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu momento. Isso, exatamente. É isso aí, a pessoa tem que sentir o chamado, né? Não vou dizer agora. Mas eu acho que vai também de se permitir experimentar. Experimenta, sim. Né? E tirar eu vejo que sim. Tirar um pouco do preconceito, né? Que é o que a gente está fazendo justamente hoje. Exatamente. Achar que é só aquela posição, achar que é só meditação, achar só que atleta. E eu vejo que o maior motivo para a pessoa não vir é justamente esse, o medo de se expor. E eu falo, desencana. Muito porque eu falo assim, tipo, who cares, né? Tipo, o que se importa? Tipo, mas eu não sou flexível, que vergonha, mas ninguém tá focando em você, né? O foco da aula é em si mesmo, então não tem problema, não faz diferença. Isso aqui é pontuado aqui no nosso espaço, né? Então, se essa questão de trazer os olhos fechados, ou sempre de olhar para um ponto fixo que não se mexa, então não vai ser uma outra pessoa, vai ser a parede, o quadro, enfim. Trazer o drishti, né, que é o foco dos olhos, e não passear com os olhos na medida do possível, isso faz muita diferença na qualidade da prática e tal. Então, assim, a pessoa ela tem que entender que ela vai chegar aqui para fazer aula e não vai ser exposta, ela não vai se expor, né? E mesmo na questão filosófica, as outras pessoas que já praticam tem a filosofia também. Exatamente, ele já tem esse entendimento, sim, exatamente. Então, vergonha e medo de se sentir inferior fisicamente não é motivo para não vir. Bom, vamos encerrando esse bloco por aqui. Lembrando que o Papo com o Terapeuta é um oferecimento de Henrique Lima Hipnoterapia, tratamentos para ansiedade, fobias, depressão, vícios, compulsão alimentar, entre outros problemas de fundo emocional. Contato por telefone ou WhatsApp 96397 6093. 96397 6093, outra vez do site www.henriquelimahipnose.com.br. Você estava falando de como é o momento da pessoa encontrar o yoga, como é esse encontro. Queria te perguntar como foi o seu encontro com a yoga, o que a yoga mudou na sua vida. Fala um pouquinho pra gente como é que foi esse caminho. Tá.
O meu pai, quando eu era criança, me apresentou a filosofia, os livros de yoga. Ele sempre me incentivou a fazer. Ele comprou os livros de yoga para criança, me mostrava as posturas. E então eu já conhecia de criança. E aí passou um tempo, foi passando os anos, adolescência, idade adulta, eu fui me dispersando desse caminho. E aí, quando eu estava na carreira de educadora física, eu tinha uma janela entre duas aulas de bike, e aí eu não tinha muito o que fazer, escolhi praticar yoga, mas totalmente de forma displicente e ausente. Eu fiz só porque, enfim, por presente mesmo, e ainda não tinha entendido por que eu estava ali. E estava praticando, porque, enfim, né, queria usar aquela janela de algum jeito e tal, mas fazia com muita pressa, né? E eu estava num seminário, num simpósio de educação física em São Paulo. Eu me lembro, era 5 dias de curso, e no segundo curso eu estava no meio. Eu tive uma sensação, não sei se você já teve isso, parece um filme assim, que some o áudio e tudo vai ficando em câmera lenta, como se eu não estivesse ali ou eu estivesse captando numa outra dimensão aquela cena. E na hora me veio tela mental assim, para eu fazer uma formação de yoga. Eram 5 dias de curso, que eu estava ali naquele simpósio, eu não consegui continuar, peguei meu carro, fui embora. Foi assim um chamado de dentro, assim, não recomendo, né? Mas algo inexplicável, algo que Sim, simplesmente, veio como se algo fosse um muito insight. forte. Foi um insight, cheguei em casa, joguei formação de yoga e vi que ia começar uma formação no Isvara, em Campinas. Olhei pro site, já senti algo, assim, pra mim, eu sempre sinto, né? Vibra ou não vibra? Pra mim, vibrou totalmente como verdadeira aquela informação, aquela formação pra fazer. Já me inscrevi. E quando começou a formação, que eu tive aquelas aulas com aqueles professores e com os swamis, nossa, algo de lá de dentro da minha alma entendeu que era isso que eu tinha que fazer mesmo. E eu saí da minha carreira de educadora física com uma super gratidão, porque foi maravilhosa, me proporcionou muitas experiências positivas, muito aprendizado, muita gente legal que eu conheci em todos esses anos, né? E aí eu fui conversando com os alunos e fui explicando o meu momento, né? Até um amigo meu brincou, falou, se prepara pra ganhar muito menos, brincou, porque as pessoas não querem se ver. Ele falou, todo mundo quer cuidar só do corpo, mas ninguém quer cuidar da própria mente, né? Ele falou, já se prepara. E eu me preparei psicologicamente para essa transição e tudo bem, deu tudo certo. E aí, quando eu realmente iniciei a formação, aí que eu comecei a pegar um pouco mais firme nas práticas também, né? Que são obrigatórias, mas pra mim não é obrigação nenhuma praticar yoga. Claro, Sim, você entende, né? Isso na questão filosófica, o que você fala que seriam obrigatórias, entre aspas? O que eu disse nesse contexto é com relação a se formar no curso. Ok. Mas a gente tem também um preceito ético chamado tapas, que é disciplina, né? Então eu preciso ter sim uma disciplina, praticar naquele horário. Né? Imagina assim, se tá frio eu não vou no yoga, tá calor eu não vou no yoga, tá chovendo eu não vou no yoga, não sei o que lá. Se eu tô sempre encontrando empecilhos, eu tô presa naquela preguiça, naquela procrastinação. Porque às vezes as pessoas acham que ser disciplinado, prisão, não posso. Não, eu vejo assim que a preguiça é uma prisão, a procrastinação é uma prisão. Você não consegue fazer nada além de 3 meses, né? Você não consegue fazer nada. Você não consegue romper os condicionamentos. E a partir do momento que você se propõe a ir naquele horário, é porque você quer ir naquele horário, você quer fazer aquela aula, você quer fazer aquele... o que quer que seja. Se você quer e você está fazendo, você está no controle. Exatamente, você está no controle. Às vezes, é lógico que dependendo do dia, do que aconteceu, eu entendo que tem que ter um esforço extra interno, sim, para estar toda hora, toda semana naquele horário praticando. Mas aí que está o meu próprio domínio, né? A minha libertação desse condicionamento. E eu vejo que, assim, essa questão do tapas, da disciplina do yoga, foi algo que eu também corrigi em mim. Porque eu era uma pessoa extremamente indisciplinada. E você pode levar isso para outras áreas da sua vida também. Sem dúvida. Reflete em tudo, sem dúvida. A gente tem alunos de muitos anos e a gente recebe alguns relatos espontâneos, o que é mais mágico ainda para mim. Eu fico muito feliz de coisas que eles escrevem. Tipo, eu tava 2 anos para arrumar meu guarda-roupa, comecei a fazer yoga, saí da aula de yoga, fui lá, arrumei guarda-roupa. Claro, porque você tá se energizando, né? Você tá ativando, inclusive, o seu sistema simpático, você tá acordado, você tá vivo, você tá cheio de energia.
energia, você vai querer fazer coisas, mas esse estilo de energia de uma forma equilibrada também, né? Bom, enfim, não me corta. Ainda mais falando de yoga. Não, e continuando o seu caminho, depois que você descobriu que fez sim. o curso. Aí fui fazendo a formação e cada módulo da formação eu pensava, nossa, é isso aqui que eu vim para fazer mesmo, é isso que eu gosto de estudar, que coisa maravilhosa na minha vida. E aí, Henrique, fazendo um adendo, no meio da formação, em 2012, eu perdi o meu pai de infarto, né? E embora eu estivesse vivenciando um momento de experienciação de muita dor, de muita tristeza, um momento dilacerante, eu consegui sim colocar as técnicas meditativas na época à tona, né, naquele período. Como se fosse ali que estivesse te preparando para você ter essa perda. Como se você já tivesse as bases ali para ser um pouco mais suportável. Na minha leitura, sim, porque se fosse antes de eu ter esse ensinamento, eu acho que ia ser muito mais sofrido, eu acho que ia ser muito mais difícil, né? E eu não tô minimizando a dor, eu também não tô negando. Lógico. A dor existiu, foi um momento assim que... É a forma de você perceber ela e de lidar com ela que mudou, talvez. Exato. Ela existiu, exatamente isso. Mas você conseguiu de uma forma mais tranquila, vou falar assim, uma percepção menos dolorosa da mesma dor. Menos dolorosa talvez não, mas menos sofrida. Ok. Né? A dor existia sim, mas menos sofrimento, com menos drama, né? Com um pouco mais de resiliência e aceitação. Bom, muito interessante. E aí, a partir desse momento, dessa perda, você estava no meio da formação? Isso, estava no meio da formação, então para mim foi muito mais fácil colocar o que eu estava aprendendo de Vedanta, enfim, em prática, né? E aí eu já estava começando a dar aulas em alguns lugares, algumas clínicas aqui de Jundiaí, em alguns espaços, né? E tenho gratidão por cada um deles que eu passei. E montamos o nosso, como eu falei no começo, faz 4 anos e meio. Então, né, aqui tem a minha mãe e o marido dela, que são a Adriana e o Fábio, com constelação familiar e apometria, e a gente aqui com diversos tipos de yoga, meditação, Qigong. E você tem um trabalho também na Yoga Flix? Tenho. Como é que funciona esse trabalho? Quem quiser conhecer também, por exemplo, não puder vir aqui, mas querer te conhecer, conhecer o seu trabalho. Claro. Seria um caminho? Você pode falar um pouquinho sobre a Yoga Flix? Posso, com certeza. O site é www.yogaflix.com.br. Como se fosse Netflix, só Isso com mesmo. yoga no lugar do net. Exatamente. E o interessante desse site, que eu tenho muita alegria e honra de fazer parte, é assim, por exemplo, você está cansado, você quer fazer uma prática de 20 minutos restaurativa, porque aquele tempo que você tem aquele dia, ótimo, você consegue filtrar. Eu quero fazer uma prática de 1 hora vigorosa com o professor tal. Eu consigo filtrar ali. Então você escolhe as suas práticas, né? São N tipos de aula, N tipos de professores ali, de conduções diferentes para você escolher. As minhas aulas estão lá, as minhas aulas são voltadas para iniciante, tem algumas que a gente usa acessórios, né, o que fica bem interessante também, que é uma modalidade bem diferente, bem parecida com o que eu faço aqui, e tem assim professores incríveis que eu sempre admirei de longe, assim, falava, nossa, e estão lá também, e eu, inclusive, antes de fazer parte do site, eu assinava como cliente. Né? Então, nossa, eu adorava fazer as aulas daqueles professores. Eu digo adorava porque ultimamente eu tô bem sem tempo, então eu tô fazendo as práticas aqui no espaço. Eu não falto. Não falto na aula da Marcela, não falto na aula da Fer. A da Lívia eu não tô conseguindo bater os horários, do Caio também não, mas assim, 2 vezes pra mim por semana é sagrado. E Yoga Flix é bem interessante, tem essa flexibilidade, né? E assim, você tem acesso ilimitado. E são 15 dias de graça para você experimentar. Então, assim, na minha visão, compensa muito, porque é muita aula, os vídeos são da mais alta qualidade, né? É muito bom o áudio, enfim, eles são muito, muito bem feitos, muito bem produzidos, né? A gente grava lá no Yoga Flow em São Paulo e é bem interessante para quem quer começar ou para quem já faz e quer, assim, até inclusive incrementar suas práticas. Eu vejo que tem várias práticas avançadas lá no site, enfim. E é interessante para quem quer conhecer e não quer vir aqui no primeiro momento, ele pode ter esses 15 dias grátis, pode ver lá exatamente como que é, Sim. ter uma ideia realmente do que é yoga. Com certeza, já tive aluno que mudou, que foi morar lá no Nordeste
e assinou o YogaFlix e me manda recado, fala, ai, que legal, tô fazendo suas práticas, e de outros professores do site também, tá massa. E eu recebi também depoimento de pessoas que não faziam yoga e começaram a fazer nossas aulas e me mandam no Instagram. Ai, eu acho super legal essa troca, assim, sabe? Muito bacana. E essa disponibilidade agora na internet com uma educação à distância, né? Como que você vê a yoga nos próximos anos? Como que você vê o crescimento desde quando você começou e até hoje, né? E como você enxerga daqui para frente? Eu acho que assim, só tende a crescer mesmo, porque agora as pessoas estão entendendo que o lance é dentro. Sim. Né? Sim. Fora só estão as nossas desculpas. E uma qualidade de vida, né? A qualidade de vida que ela traz, a qualidade de vida que a gente tem a partir do momento que começa a olhar para dentro, começa a saber que tudo que a gente sente, tudo que a gente percebe, que a realidade, na verdade, isso é uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, a realidade não é a verdade é o que a gente sente da realidade, o que a gente percebe da realidade. A minha percepção. Porque o mundo é mental, né? Eu posso estar lá no Japão infernado, eu posso estar lá no Caribe. E assim, se eu estou infernado, eu vou estar infernado em qualquer lugar do mundo. E se eu estou em paz, eu posso estar em paz, né? O único lugar que a gente não foge é de nós mesmos. Isso, né? Exatamente. Por isso que a gente brinca. O lance é dentro. O lance é dentro, não adianta. Se eu estou preso na minha molécula de insatisfação, eu vou estar insatisfeito em qualquer lugar. Com as melhores condições, né? Posso estar cheio de grana, posso estar com uma vida super confortável, mas eu estou infernado. Eu estou com a mente negativada, eu estou com a mente suja. Né? Legal. Então, enfim, a gente entende que esse trabalho interno, quando eu olho para dentro, é que eu consigo transformar. Porque se eu não olho, como que eu vou saber que aquilo está ali, né? Exatamente. Então eu só consigo curar quando eu trago um olhar verdadeiro para aquela situação. Quando a gente toma consciência do que a gente está sentindo, quando a gente toma consciência do nosso problema, só assim a gente pode tomar uma atitude para resolvê-lo, se a gente quiser, né, no caso. Exato. Entrar a permissão. Isso. E todos os ganhos secundários. Sim, muita coisa envolvida. Mas a consciência é o primeiro passo. Né? A consciência, entender o que a gente está sentindo, entender o que nós somos, principalmente. E Marília, você está divulgando um retiro? Sim, o nosso tem vagas retiro, ainda desse retiro, você pode falar um pouco como vai ser, o que vai ser esse retiro? Com certeza. Esse retiro, ele vai ser no último final de semana de novembro deste ano, dia 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro, de sexta até domingo. E sou eu com as práticas de yoga e o Rafa, que dá aula aqui de meditação, que é um monge, Avalokita, espetacular. O Rafa é demais. Ele é um monge super despojado, engraçado, enfim. Ele não é um monge como a gente vê na TV, com aquela roupa amarela, laranja, que fica sentadinho, carequinha, e fala manso. Eu sempre tinha essa visão de monge, e até meio que você me quebrou isso. O professor de yoga não é uma pessoa completamente diferente, é uma pessoa normal. Da mesma forma um monge, né? É uma pessoa normal. Sim, nossa, eles assim, são muito... Eu amo monges, assim, eles são muito acessíveis, eles são engraçados, inteligentes, abertos. Em especial o Rafa, que eu convivo, ele é uma pessoa assim, né? E a gente vai fazer práticas no Mosteiro de São Bento, nesse final de semana que eu citei, em práticas de meditação. Então, o Mosteiro de São Bento fica onde? Em Vinhedo. Em Vinhedo. Em Vinhedo. E ele trouxe vários temas de meditação para estar oferecendo nesse retiro e com certeza vai ser muito especial. Então quem quiser interesse pode mandar um direct lá no @espaço Gayatri do Instagram ou inbox no Face, né? A gente ainda está com o segundo lote promocional, que é 760 à vista ou 3 de 270, que é um preço bem especial, né? Esse segundo lote vai até quando? Esse segundo lote vai até o final desse mês, que é setembro. Tá, ok. Tá bom? E alimentação vegana e vegetariana da mais alta qualidade. Eu já fiquei em retiro lá no Mosteiro de São Bento, inclusive ultimamente eu fiz alguns retiros para realmente conhecer a fundo e poder levar os alunos. E nossa, a comida de lá é maravilhosa. Se as práticas não ganharem a pessoa, com certeza pelo estômago a gente ganha, porque olha, as cozinheiras do Mosteiro de São Bento todas passaram por vários cursos de alimentação vegana e vegetariana. Então o cardápio, a comida além de ser muito boa, ela é muito variada. Vai agradar todos os gostos. Que eu percebo que é uma das preocupações das pessoas que vão fazer retiro. Mas eu não quero passar fome. Lá você não passa, a não ser que você queira. Porque lá você não vai passar mesmo.
até eu vi, né, fiz eu e a Lívia que dá aula aqui, a gente brincou, Lívia, vamos sair rolando desse retiro, porque, nossa, era 3 opções de sobremesa, e isso e aquilo, e enfim, vai ser um momento muito especial, um final de semana pra gente se reconectar com o melhor da gente mesmo, né, afinar um instrumento interno, para que a gente ressoe uma música afinada com os nossos valores e com as nossas verdades pro mundo, porque às vezes a gente sai, né, da nossa verdade, a gente sai da nossa frequência, a mente faz uma confusão, então é um retiro de resgate mesmo, né, vai ser um momento bem especial. E estão todos convidados, inclusive para quem não medita, para quem não faz yoga, isso é importante dizer. Sim, legal, tá? interessante. As práticas serão muito acessíveis, inclusive para iniciantes e não praticantes, tá bom? Legal. Seria uma boa abertura para a pessoa conhecer todo esse mundo, né? Sem de uma dúvida, forma imersiva. Isso, e uma forma imersiva, num local lindo, super bem cuidado, limpo, enfim, lá é Se maravilhoso. desligar desse mundo maluco e poder se conectar com você mesmo. Exatamente. Muito legal. Marília, o microfone é seu. Se você quiser falar mais alguma coisa da yoga ou dar seus dados de contato de novo para quem quiser conhecer você, quiser conhecer o Espaço Gayatri, quiser conhecer o YogaFlix, por favor, você pode mais uma vez passar seus dados? Claro, posso sim. Eu agradeço a oportunidade, você ter vindo até aqui, né? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada para quem assistiu até agora. Ouviu, no caso, para quem estiver pela rádio. Exatamente. E, bom, então repetindo, Instagram, @espacogayatri, primeiro Y, segundo I. Facebook Espaço Gayatri, o site www.espacogayatri.com.br, tá? E é isso. Estamos esperando vocês todos. Gratidão. Gratidão mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você. E a gente vai ficando por aqui. Até mais, até a próxima semana. Até, tchau.